quem mata será perdoado, mesmo cometendo esse ato em defesa de alguém? Interessante a pergunta, hein? A gente sempre se arvora em super-herói, né? Tinha uma amiga que falava assim, a gente às vezes em defesa de um terceiro, você comete a coisa. Nesse caso aí, é uma coisa grave, mas há um envolvimento, eu penso que bem anterior, né? Se você chega a esse extremo, agora o perdão, ele ocorre. Ela pergunta do perdão, né? Se há perdão. Perdão para um assassino, né? Ah, Para quem mata. sempre há perdão. Como não haveria? Tem no Evangelho caridade para com os criminosos. A gente não sabe o que nós já fomos lá atrás. Hoje nós abominamos muita coisa que a gente vê, mas o nosso olhar tem que ser de compreensão, porque não sabemos o que já fizemos. Então, há o perdão, sim, de Deus. E do Cristo, não teve aquela passagem da mulher adúltera, né? Quando todos iam jogar pedra, e o Cristo falou: alguém te julgou, eu também não te julgo. Vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Mas o Cristo não julgou. Então ele perdoou ali. Eu penso que há o perdão, sim, como não? E, Existe a caridade com os criminosos. e até mesmo dentro dessa questão, no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, indagando dos benfeitores, diz que Deus julga, Deus analisa muito a intenção, né? Então, se a pessoa tira a vida de um outro num excesso de ira, de raiva, de inveja, por motivo banal, ele vai gravar no próprio espírito, perispírito dele, aquela situação e haverá que se redimir, né? Sim, tem que resgatar aquilo. Mas o Allan Kardec pergunta, e no caso daqueles soldados que vão para a guerra e tiram a vida de alguém? Aí ele já diz que eles não são culpados porque eles estão exercendo por uma imposição. Agora, vamos supor, se ele está lá com um sentimento nobre de defesa da pátria e tem que cumprir uma missão, vai ser levado em conta aquilo. Vai. Né? Agora, se ele está naquela situação, mas está com ódio, com ira, com raiva, sentindo prazer no derramamento de sangue, Se aproveitando, né? Da Então a gente situação. vê isso até mesmo na questão penso eu, né, de um policial que vai defender. No mundo em que nós vivemos hoje ainda, com tanta agressividade, ainda é necessário que tenha métodos de defesa, né? Agora a gente pode pensar num futuro ter de uma forma menos agressiva, né? Que paralise o oponente ali sem tirar a vida dele. Mas ainda é necessário, né? Infelizmente, no nosso estágio evolutivo. E em toda situação tem os agravantes e os atenuantes. Perfeito. Esse exemplo que você citou do soldado é bem isso. Se ele vai em defesa da pátria, às vezes ele não quer, mas ele é obrigado. É um atenuante. Agora, se ele já vai aproveitando a situação e mata todo mundo, aí já é um agravante. Então, tudo que nós fazemos tem atenuante e agravante. E tudo é a intenção. Com certeza. Mas que há perdão para os criminosos, como não? Nós não sabemos se já não foi. Como é que falou? Tem uma frase que alguém fala, se a gente já foi um criminoso, aí alguém fala que ainda não te descobriram, porque não te uma coisa assim. Mas como dizendo, foste já. Porque para Allan Kardec, o próprio Cristo já falaram os espíritos da verdade, né? Tu já mataste, quando ele pergunta. Tu mesmo já mataste. Então a gente não sabe o que já fez. Como que nós não vamos perdoar aquele que ainda, às vezes é por um momento, está inflamado, né? É um atenuante ou é um agravante. E se ele está premeditado, é outra situação também. Verdade. Então, para tudo tem atenuante, agravante, e a intenção é que conta. Porque a intenção é que vai direcionar o nosso posicionamento em fazer ou não fazer. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.